Olá, meu nome é Eva, eu sou professora de Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias e estou aqui para falar sobre algumas dicas do Enem. Primeiro eu vou apresentar a área. Essa área tem 5 disciplinas, a área de Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias, língua portuguesa, ela tem língua estrangeira moderna, que pode ser inglês ou espanhol, o aluno pode escolher entre uma ou outra, tem também arte, educação física e informática. É uma prova que costuma fazer a ligação entre essas disciplinas, portanto é muito difícil a gente encontrar uma questão que esteja só cobrando um assunto. Geralmente ela liga muito essas disciplinas e por isso já é interdisciplinar. O aluno ele tem que ficar muito concentrado em relação a várias coisas importantes. Algumas delas são as variedades linguísticas. Por exemplo, ele encontra muitas questões dessas variedades em charges, comparação de charges com canções, textos da mídia, ele vai encontrar notícias de internet, enfim. Então tem que estar ligado nesses textos, ler com bastante cuidado esses textos, porque são textos bons, bem selecionados. Ele tem que ficar muito concentrado nessa leitura e na resolução dessas questões, porque além de interdisciplinares, isto é, ligarem essas disciplinas entre si, essas questões elas costumam abordar o dia a dia, isto é, como é que se fala no Rio Grande do Sul, tal palavra no Nordeste, como é que essas variedades sociais, elas são bem-vindas, né? Geralmente o Enem tem esse olhar muito aberto em função da sociolinguística. Então, para as variedades linguísticas é muito importante, é um assunto bastante importante nessa prova. O aluno também tem que se preocupar um pouco com questões clássicas. Por exemplo, pode cair um clássico, ano passado caiu Camões. Camões comparado também com artes plásticas. Então, em relação ao conteúdo, o aluno lê bem um poema de Camões, precisa ficar bastante concentrado na leitura. Por quê? Porque naquele assunto do poema pode vir uma questão relacionada a um quadro, a uma obra clássica também do período do Renascimento, e ele tem que ver como é que se aborda o tema neste poema de Camões e também nesse quadro. Então isso é uma questão. Uma outra são questões que dizem respeito à maneira como as linguagens, como as falas dos alunos, como as falas, enfim, cotidianas, elas circulam na mídia, né? Na internet, por exemplo. Então, os falários, né, nos e-mails, como é que se pronunciam, como é que se escrevem nos e-mails, na verdade? As linguagens estão adequadas a determinados contextos ou não? Então, o aluno ele tem que ser um aluno bastante atual, no sentido de olhar a linguagem na atualidade, na contemporaneidade. Ele tem que saber ler também textos clássicos, mas com bastante abertura para as formas que circulam, para as linguagens que circulam e ficar sempre ponderando, ficar sempre equilibrando sobre a maneira adequada de se colocar nesses contextos. Questões também interdisciplinares. É muito comum aparecer, por exemplo, um poema de Carlos Drummond de Andrade ou de Manuel de Barros e que se cobre algo sobre um contexto social, um contexto regional, por exemplo, um contexto que fale de água, que fale que trate de ambiente, sobre o lixo, enfim. Então essas questões são também muito interessantes. O aluno tem que ler o poema, mas sempre ligado também em outros contextos que não dizem respeito só à língua portuguesa. Então o aluno precisa se preocupar, na verdade, porque ele está sendo selecionado, está sendo cobrado, vai ser exigido dele questões sobre intervenção, como é que ele pode intervir em sua realidade. Essas questões, na verdade, que ele vai responder, são questões em que ele vai se colocar criticamente na realidade em que ele vive. Então, como é que ele se coloca criticamente, que postura que ele tem para mostrar para a sociedade em relação à sua vivência, em relação ao seu mundo. Então, o que ele tem que fazer é se preparar para ler, fazer uma prova com 45 questões,
São 45 textos, ela é um pouco demorada, ela é um pouco cansativa, ele tem que ter essa resistência de concentração e de bastante atenção nessa leitura de textos.